Esse é um vídeo sem roteiro, sem um cenário bonito. Então eu tô aqui finalizando essa peça, essa é uma peça do curso. O Ravi tá dormindo. Enquanto eu vou finalizando essa peça, eu decidi vir aqui conversar um pouquinho com você, contar a história de como que nasceu, né, a Laços Sem Fios. Bom, eu acho que eu sempre gostei, assim, dessa parte do artesanal. Quando eu era criança, eu gostava muito de criar. Mas eu acredito que com o tempo, né, com as coisas que vão acontecendo na nossa vida, as coisas que a gente vai vivendo, as pessoas com quem a gente vai se conectando, a gente vai perdendo algumas características da nossa identidade original. E acredito que eu tenha me perdido, né, por um período, mas também tudo que acontece na nossa vida acho que tem um porquê, né? De certa forma nos leva a se conectar com outras pessoas e a ter outras experiências. Então, essa questão acho que é bem complexa, né? E antes de chegar no macramê, eu trabalhei na área de alimentos. Então, me formei na faculdade, fiz tecnologia em alimentos, trabalhei muitos anos na indústria de alimentos, em abatedouro de suínos e de aves. Então, tipo, nada a ver com artesanato, né? Mas todo esse processo que eu passei, ele me levou para o autoconhecimento. E eu me conectei com o yoga. E fiz do yoga uma fonte de renda. Então, eu fiz 2 formações em yoga. Até eu engravidar, eu era professora de yoga e levava uma macramê à parte, né? E então, a partir desse trabalho, dessas conexões que eu fiz na área de alimentos e tal, eu cheguei até o yoga. E o yoga, eu acredito que tenha me levado de volta, né, a esse artesanal, a questão da criação e tal. E foi aí que eu me conectei com o macramê. A primeira peça que eu fiz de macramê foi um painel. Eu peguei um tutorial do YouTube e fiz uma cópia, porque eu queria muito um painel, mas as peças de macramê, por ser um produto artesanal, elas têm um valor um pouquinho mais alto, né? Um valor agregado, porque é um produto artesanal, né? Então eu decidi fazer essa peça e acabei postando na rede social. E foi aí que eu consegui algumas encomendas, e foi assim que eu comecei a trabalhar com o macramê. Então eu era lá da área de alimentos, me conectei com o yoga, saí daquele trabalho que não fazia mais sentido pra mim, me formei em yoga, dava aulas de yoga e me conectei com o macramê. E aí por um bom tempo eu levei o macramê e o yoga como fonte de renda, né? Na verdade o yoga era a minha principal fonte de renda e o macramê ele vinha como uma renda extra. No início se chamava Macramê da Luana, não era Laços Sem Fios, e foi assim que eu comecei a empreender, né? Saí do CLT e comecei a buscar as minhas próprias fontes de renda. Vocês sabem, né, que eu trabalho junto com o Vini, então hoje o Vini é o meu esposo, então a gente é sócio aqui na Laços Sem Fios, que hoje não é mais Macramê da Luana, é Laços Sem Fios. E nós temos um bebê, então atualmente a gente trabalha apenas com macramê, trabalhamos em casa, trabalhamos apenas com a Laços Sem Fios. Hoje a gente vende, né, as peças, o nosso principal produto é luminárias, é o guarda-corpo infantil, e estamos criando um curso, tá? Essa é uma das peças que eu vou ensinar no curso, eu ainda estou produzindo ela e depois eu vou gravar a aula, tá, do curso. E aí, enquanto eu faço essa peça, decidi vir aqui ter essa conversa com você. Então, foi dessa forma que o macramê entrou na minha vida. Eu acredito que esse processo todo que eu passei com o yoga me levou a me conectar com o artesanato, né, com essa técnica que é o macramê, que a gente trabalha hoje. E como que o Vini, né, decidiu trabalhar com macramê também? O Vini, ele trabalhava com sapato. E antes dele vir trabalhar, né, diretamente com o macramê, ele me ajudava bastante a
a vender o macramê. E aí começou a vender muito, porque ele tem conhecimento, né, dessa parte de vendas. Então foi aí que o macramê realmente deu uma alavancada. E aí ele viu, né, uma oportunidade de trabalhar só com isso, de trabalhar só em casa. Até então a gente ainda não tinha o Ravi, né, quando isso aconteceu, foi em 2023, que ele mexia com sapato, né, trabalhava com sapato. E aí foi em 2023 que ele decidiu, né, desfazer a sociedade que ele tinha e vir trabalhar comigo, né, e assim a gente juntos, né, fazer toda essa questão aí de produção, de venda do macramê. E deu muito certo, né? E hoje o macramê é a nossa principal fonte de renda. Depois que eu engravidei, eu não dei mais aulas de yoga, mas eu pretendo voltar. Porém, hoje as demandas são muitas, né? Porque a gente tem o Ravi, então ele demanda, ele tá com 1 ano hoje. Tem o macramê também, que demanda bastante tempo nosso, né? Porque só tem eu e ele. Então a gente precisa fazer a parte da produção. Na verdade, tem 2 meninas que ajudam a gente. Mas mesmo assim, a gente precisa colocar a mão na massa, né? Então a gente faz a parte da divulgação, trabalha lá nas redes sociais. Agora a gente começou a gravar os conteúdos aqui pro YouTube. Quem fica mais à frente da produção hoje é o Vini, porque a maior parte do meu tempo eu passo com o Ravi, ou então fazendo comida, né? Organizando as coisas, organizando a casa. E a gente não tem rede de apoio, então é só eu e ele mesmo. A gente optou nessa fase da nossa vida, né? Que a gente tá crescendo ainda, não ter uma rede de apoio, não ter ninguém para ajudar na casa. Então a gente vai dando conta conforme dá, né? E claro que hoje a prioridade é o Ravi e é o macramê, porque é do macramê que vem o nosso dinheiro hoje. E para você ver como o tempo ele é super importante para nós, então é otimizar, né, o tempo. Se a gente quer fazer algo diferente, por exemplo, fazer conteúdo aqui para o YouTube, fazer conteúdo para qualquer rede social, então enquanto a gente está produzindo, a gente pode gravar, né? Ter uma conversa, um bate-papo aqui com você. Uma breve história de como, né, a gente se encaixou no macramê, no artesanal. Uma breve história de como eu criei a Laço em Fios, como que o Vini se tornou sócio. E me conta aqui embaixo o que você gostaria de ver, de saber sobre nós, sobre a nossa rotina, que a gente vai gravar para mostrar para você, tá? Tudo muito simples, sem grandes cenários, sem grandes roteiros, porque essa é a nossa realidade hoje. E se esse vídeo apareceu para você, você gostou, aproveita e veja os demais vídeos do nosso canal. Clica em um dos vídeos para você conhecer o nosso Ravi, o nosso pequeno ajudante. No começo a gente levava bastante ele, né, para os trabalhos, mas agora já não dá mais porque ele tá muito grande, né, então ele não para mais. Antigamente ele ficava no carrinho e era mais tranquilo, né. Então agora eu e o Vini a gente reveza, normalmente é ele que vai fazer os projetos quando tem fora de casa. E compartilha esse vídeo com alguma empreendedora, alguma mãe que empreende que você conhece. Com certeza, né, ela vai se conectar. E deixa seu comentário. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, dá um dislike também pra gente entender. E comenta qual conteúdo que você gostaria de saber sobre a nossa rotina, sobre o nosso trabalho. E é isso, vou continuando a minha peça aqui. Essa é uma peça que vai ir para o nosso curso, que eu tô gravando aos poucos, porque eu faço conforme eu tenho tempo. Porque, como eu disse, hoje a prioridade é vender o macramê, as peças que a gente vende, e é o Ravi. Até o próximo vídeo.